Gravando, deixa eu ver a tela em branco. Sim. Bora lá, então. Aula 16. Nós vimos, então, que quando resta presente as hipóteses de conexão ou de continência, o processo ele será unificado, certo? Então, ele será um único processo. Agora, a gente precisa ver qual será o foro competente, né? Por exemplo, um furto em um local, mas uma receptação em outro local. A gente viu que esse processo ele vai ter que ser em único. Não vou poder, por exemplo, o furto em Maringá vai ser processado em Maringá e a receptação decorrente daquele furto ser em Sarandi. Não vou poder ter dois processos. A gente vai unificar, certo? Mas qual dos dois será o juízo competente? É isso que a gente vai ver nesta aula, tá? Então, vamos fazer uma introduçãozinha para a gente entender do que se trata a nossa aula 16. Anotem assim. A luz aqui é bem ruim, bem escura. Peraí. Vamos anotar assim. Conforme visto, vírgula, a conexão e continência. A conexão e a continência determinam um só processo. Vírgula, ou seja, um único julgamento. Termina um só processo, ou seja, um único julgamento. Ai, meu Deus, agora tô coçando tudo aqui, o nariz e o olho. Um só processo, um único julgamento. Ponto. As situações, no entanto, peraí, que tá me tentando entrar. As situações, vírgula, no entanto, vírgula, em que mais de um juiz seria competente para o julgamento. Ponto. Como no exemplo de um furto em Maringá, e uma receptação em Sarandi. Ponto. Nessas hipóteses, são necessárias regras que irão definir qual é o juízo competente. Nessas hipóteses, são necessárias regras que irão definir qual é o juízo competente. Ou seja, o foro prevalente. Então, qual vai prevalecer sobre o outro, né? Tais critérios, referidos critérios, estão previstos
no artigo 79 do Código Penal. Código de Processo Penal, desculpa. 79 do CPP. Vou anotando aí e vou lá buscar o 79 para vocês. Gente, eu tenho alergia, tá? Então eu tenho muita coceira no olho, no nariz. Não posso coçar. Aí quando eu falo, dá mais coceira ainda. Aí tem que usar esses papelinhos. Ai, CPP, vamos lá. Artigo 79 do CPP. Vou trazer ele para vocês e daí eu vou pedir que um aluno aleatório leia. Vamos lá. Bruna Ribeira, arrumou seu microfone? Ou nem? Não, prof. Tá bom. Não vou te dar bronca, porque eu também não arrumei o meu áudio, meu alto-falante, né? Wesley, consegue ler o 79 pra gente? Sim. Por favor. Professora? Oi? Tá ouvindo? Sim. É do CPP, né? Isso. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Parágrafo 1º, cessará em qualquer caso a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2º, a unidade do processo não importará a do julgamento. Se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Obrigada, Wesley. O 79 é pertinente, gente, já que se trata do mesmo assunto, mas não era o 79 que eu ia falar. Eu coloquei errado, desculpem. 78, tá? O que traz os critérios é o 78. O 79 vai trazer depois as exceções, tá? Então, a regra aqui é o 78. Você pode ler também, Wesley, por favor? Então, onde eu coloquei 79, vocês colocam 78. 79 a gente vai ver posteriormente. A determinação de competência por conexão e continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. No concurso de jurisdição da mesma categoria, responderá a do lugar da infração a qual for caminhada a pena mais grave. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Firma-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3º, no concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a de maior graduação. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Muito obrigada. Então, veja bem, o que diz 78. Se for um crime de competência do tribunal do júri e outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá o tribunal do júri. Então, imagina um homicídio
ocultação de cadáver. Ambos serão processados e julgados pelo tribunal do júri, certo? No concurso de jurisdições da mesma categoria. Então, ambos são juízo comum, por exemplo. Um furto mais uma receptação, um furto mais um roubo, enfim, são da mesma categoria, não são de competência do tribunal do júri, por exemplo. Ambos são, os 2 ou 3 crimes são da justiça comum. Qual foro vai ser competente? Qual vai ser a justiça competente? Do crime com maior gravidade. Como que a gente vê a gravidade do delito? Na pena. Então, aquele que tiver a maior pena vai ser o foro competente para processar e julgar aquele processo, certo? Então, imagine que a gente está diante de um roubo mais um furto, mas que eles são conexos. Qual vai ser o juízo competente? O do roubo, porque o roubo é de maior gravidade. Perfeito. Agora, se ambos forem da mesma categoria, ou seja, de igual gravidade, roubo mais roubo, furto mais furto, aí a gente vai olhar pela quantidade. Por exemplo, se forem 2 furtos na cidade de Paraíso do Norte e um furto na cidade de Paranavaí. O foro de Paraíso do Norte, a comarca de Paraíso do Norte vai ser competente, porque aqui foram ocorridos 2 crimes. Porém, mesma quantidade, 1 ou 2, aí vai pela prevenção, certo? O juiz prevento, ou seja, aquele que primeiro tomar uma decisão, né, naquele processo, uma medida judicial naquele caso, será o juiz prevento. Então, tudo isso aqui está no 78.1 e 78.2. O 78.3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. O que é a maior graduação aqui? Maior instância. Então, se 2 foros forem competentes, por exemplo, o Tribunal de Justiça e a Justiça de primeiro grau. A de maior graduação, o tribunal que será competente. Ah, professor, um exemplo. Um prefeito municipal que comete um crime de peculato junto com um particular, ou até um funcionário público, né? Mas não um prefeito, tá? O prefeito, ele tem o foro por prerrogativa de função, né? Para ser processado e julgado no tribunal. Esse outro funcionário, ou até o particular, que a gente já viu que o particular ele pode cometer um peculato desde que acompanhado de um funcionário público, ele seria do juízo comum, mas ele será processado e julgado pelo tribunal também, tá? Então, é isso que diz o inciso 3. No concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, ou seja, prevalecerá a especial. Eu estou falando, tá? Explicando o que o Wesley acabou de ler, mas já eu vou colocar no caderno de vocês bem explicadinho, daí a gente vai anotando um exemplo de cada. Então, gente, o que é a justiça especial? A justiça eleitoral, crime militar, crime eleitoral, justiça federal e justiça comum, a justiça é especial em relação à justiça comum. Então, se é um crime de justiça federal e um crime de justiça comum, vai para federal. Um crime eleitoral e um crime de justiça comum, vai para eleitoral. A gente vai ver que crime militar, ele vai ter a separação obrigatória, tá? Mas isso é a exceção do 79. Então, vamos anotar essas situações no nosso material. Então, vamos lá. Tais critérios estão previstos no artigo 78 do CPP. Aí aqui está o 78. Aí anotem assim. São eles. Vou pôr aqui, ó. São eles. 2 pontos. 1. No concurso entre a competência do júri e de outro órgão de jurisdição comum,
vírgula, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri. A gente sabe que o Tribunal do Júri é competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, mas ele vai puxar também os crimes conexos a ele, né? Tem gente pedindo para aceitar. Para mim aqui não tá aparecendo nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu minimizar para ver se aparece. Ó, não está aparecendo nada, Vanessa. Pede para tentar novamente, pedir novamente. Fazendo favor. Pediu? Tá. Vamos aguardar. Imagina, obrigada a você. Vamos aguardar ver se aparece aqui. Até agora ninguém. Se aparecer, vai fazer o barulhinho. Daí eu aceito. Gente, quanto ao Tribunal do Júri, acho pertinente a gente fazer algumas observações. Por exemplo, a gente já até fez essas observações em aulas passadas, em que um aluno perguntou, não me lembro quem, mas vamos colocar no nosso caderno. Imagine que os dois crimes estão sendo processados e julgados na vara do Tribunal do Júri, e chega na sentença de pronúncia, e o réu tem absolvição sumária quanto ao homicídio. E quanto ao outro delito, né, que está ali junto? Ele vai para a vara competente, tá? Ah, mas e se essa absolvição ocorre no Tribunal do Júri? Qual vai para a vara competente ou é o juiz presidente que vai dar a sentença? A gente já respondeu essas perguntas em aulas passadas, mas vamos colocar no nosso caderno até este é o momento, né? Agora apareceu, Gabriela Gomes, permitir. Beleza. Então, coloquem aí. Observação número 1. OBS.1. Deixa eu pegar aqui onde eu anotei só um pouquinho. Em se tratando de crime doloso contra a vida, em se tratando de crime doloso contra a vida, vírgula, havendo absolvição sumária ou impronúncia, havendo absolvição sumária ou impronúncia, ou seja, está absolvido de todo e qualquer delito, ou simplesmente não vou pronunciá-lo. Houve aqui um homicídio culposo, né? Então, em relação aos crimes dolosos contra a vida, ou ao crime doloso contra a vida, havendo absolvição sumária ou impronúncia, vírgula, deve ser aplicada a regra do parágrafo único do artigo 81. Deve ser aplicada a regra do parágrafo único do artigo 81. Vírgula, ou seja,
Ao invés de ou seja, coloca por exemplo, tá? Fica melhor. Vírgula, por exemplo, em um único processo, sem único processo, ou seja, a regra do parágrafo único do artigo 81, vírgula, por exemplo, vírgula, se em um único processo se apura um crime de homicídio é um crime de resistência, é um crime de resistência, vírgula. Caso o juiz absolva sumariamente o réu do homicídio, caso o juiz absolva sumariamente o réu do homicídio, caso o juiz absolva sumariamente o réu do homicídio. Dando para copiar, Vitão? Tranquilo, professora, pode meter bala aí. Beleza. Vírgula. Deverá remeter os autos ao juiz competente para julgamento do crime de resistência. Deverá remeter os autos ao juiz competente para o crime de resistência, a vara criminal, né, comum. Joia? Nesse caso, juiz prevalente. Tá, mas eu tinha falado outra hipótese para vocês, né? Então coloquem aí. No entanto, se a absolvição pelo crime de homicídio se a absolvição pelo crime de homicídio ocorrer em plenário, vírgula, o juiz competente. Professora, repete para mim, por favor. Se o crime ocorrer em quê? Se a absolvição pelo crime de homicídio ocorrer em plenário, que é já no tribunal do júri, né? Entendi. Então. Isso. Se, no entanto, a absolvição pelo homicídio ocorrer em plenário, o juiz competente para proferir a sentença quanto ao crime de resistência, será o juiz presidente do plenário. Será como que eu falei? A sentença será
proferida pelo juiz presidente, é isso? O juiz presidente do plenário. Presidente do plenário. Joia. Obrigada, Paulo Divino. Bruninha, cola para mim, fazendo favor, essa observação no chat, para eu colocar no material, por favor. Joia? Então, tribunal, competência do tribunal, tanto conexão entre um crime comum e um crime de competência do tribunal do júri. Prevalência do tribunal do júri. Obrigada, Bruninha. Deus te abençoe. Beleza, observação feita. Bora lá. Segunda opção, segundo critério. No concurso de jurisdição da mesma categoria. No concurso de jurisdição da mesma categoria. Aqui a gente tem 3 hipóteses possíveis. Vamos colocar 2.1. Então, no concurso de jurisdição da mesma categoria, ou seja, todos vão para a vara criminal comum, nenhuma de competência do tribunal do júri, nenhuma é justiça federal, todas é competência da justiça estadual comum. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, será competente o juízo do crime mais grave, certo? Em que ocorreu o crime mais grave, ou seja, com pena maior. Então, anotem aí, 2.1. Preponderará a do lugar da infração a qual for cominada a pena mais grave, a pena maior, né? Aí, querem pôr um exemplo aqui? Coloquem aí. Vou sair um pouco do furto e receptação, deixa eu pensar. Imagine que é uma organização criminosa que está fazendo assalto a banco, né? Então, vai ser crime em razão do crime continuado e tal, vai reunir o processo. Agora, imagine que no banco de Astorga, ele houve um latrocínio. E no banco de Maringá foi só um roubo. Então, o juízo competente vai ser o de Astorga, porque o latrocínio tem a pena mais grave. Beleza? Então, vamos colocar exemplo. Assim, um latrocínio, que nada mais é do que um roubo qualificado, né? Assim, vírgula, um latrocínio perpetrado em Astorga. Gente, Astorga é comarca, né? Deve ser, né? Maior que Paraíso do Norte. E um roubo simples perpetrado em Apucarana, que é do lado. Apucarana. Não é bem do lado, não, mas é perto, né? Vírgula. Ambas as jurisdições têm a mesma categoria. Ambas são estadual comum. Devendo, nesse caso, o processo único tramitar em Astorga, pois a pena do latrocínio é mais grave que a pena do roubo simples. Joia? Dúvida aqui? Desse 2.1? Que não, né? Então, vamos para o 2.2.
No 2.2, continua concurso de jurisdição da mesma categoria. O que vai diferenciar agora? Porque no 2.1, um era mais grave que o outro. Agora não. Agora os dois têm a mesma pena. Então, foi roubo mais roubo, por exemplo. Né? Não houve um latrocínio. Foi roubo simples mais roubo simples. Então, vamos lá. 2.2. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, vírgula, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Exemplo. Dois roubos simples vou mudar agora de comarca. Pensar. Dois roubos simples em Cascavel e um roubo simples em Toledo. Ponto. Prevalecerá a competência de Toledo, né? Não, de Cascavel, mas peraí, deixa eu ver como que eu coloquei aqui. O juízo, prevalecerá o juízo de Toledo. De Cascavel, gente, de Cascavel, diante da quantidade de delito, tá? Agora, terceira situação. A terceira situação é a seguinte: concurso de jurisdição da mesma categoria, então tudo juízo criminal comum. Pena mais grave, não tem pena mais grave, são as mesmas penas, então é roubo mais roubo, furto mais furto, ou latrocínio mais latrocínio, enfim, os mesmos delitos. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações. Mesmo número de infração, 2.2 ou 1.1. Aí, qual que vai ser a solução? Juiz prevento. Então, vamos anotar lá. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Desculpa. Se a gravidade das penas impostas ao delitos, se a gravidade das penas, né? Se a gravidade das penas impostas aos delitos for a mesma e o número de infrações também, resolve-se pela prevenção. Vírgula, isto é, competente será aquele que primeiro praticou algum ato jurisdicional. Isto é, será competente aquele juízo que praticou algum ato jurisdicional. A gente já viu que é a prevenção, né? Jurisdicional. Então, temos essas três hipóteses. E agora, então a gente viu a 1, a 2 dividido
tem a subdivisão, né? 3. Agora, 3. Concurso de jurisdições de diversas categorias. Concurso de categoria, gente, no caso de graduação, instância, certo? Neste caso, qual que vai ser a solução? Não vou responder essa, hein? Qual vai ser a solução, pessoal? Concurso de Tribunal de Justiça mais juízo de primeiro grau. Eita, Ctrl Z. Qual vai ser a TJ? Perfeito. Joia, muito bem. Vocês não faltaram na aula. Anotem lá, então. Prevalecerá ou predominará a de maior graduação. Exemplo. Concurso. Deixa eu colocar do jeitinho que tá aqui, peraí. Fica mais bonito. Exemplo, se um prefeito municipal Priscila Cassimiro entrando na sala. Exemplo, se um prefeito municipal comete um crime de peculato, ele será julgado pelo TJ. Ele será julgado pelo Tribunal de Justiça em razão do foro privilegiado. A gente viu ela retrasada. Ponto. Se esse prefeito, Marcos Meneghelli, se esse prefeito cometeu o delito juntamente com uma terceira pessoa, ou em concurso com uma terceira pessoa, esta, apesar de não possuir o foro privilegiado, também será julgado pelo tribunal. Feito. Mesmo sentido, um promotor também é julgado pelo tribunal. Então, uma pessoa comum que pratica um crime em concurso com o promotor vai ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça juntamente com este. Beleza? Quarta hipótese. Quarta situação aqui. No concurso entre a jurisdição comum e a especial. Dúvida até aqui, gente? Qual prevalecerá? Concurso entre jurisdição comum e especial. Especial. Perfeito. Prevalecerá a justiça especial. Certo? Gente, o que seria justiça especial aqui?
Justiça especial, lembrando, falei para vocês já, mas quem quiser anotar aí. Justiça federal é especial sobre a comum. Justiça eleitoral é especial sobre a comum. Justiça trabalhista é especial sobre a comum. Militar. A militar é especial sobre a comum. Mas a militar ela vai entrar na exceção, em que se houver um crime de competência da justiça militar e de competência da justiça comum, não vai ter a conexão, não vai ter reunião de processo. Apesar da existência da conexão, não vai ter reunião de processo, tá? Por isso que eu evitei falar da militar, mas ela é sim. Errei o papel. Mas ela é sim de justiça especial. Querem anotar aí, então, para deixar claro? Justiça especial, como o nome indica, é aquela criada para conhecer de questões específicas. É aquela criada para conhecer de questões específicas. Vírgula, como a justiça militar, justiça eleitoral, e justiça federal. Ponto. Então, aqui, gente, imagine que no dia da eleição, tal pessoa, o candidato X, ou qualquer pessoa do povo, furta um ônibus para levar determinados eleitores de um candidato X até a zona eleitoral. Então, aqui a gente teve um crime comum, que foi o furto, e um crime eleitoral, que foi essa segunda situação que eu falei. Nesse caso, ambos serão de competência da justiça eleitoral, né? Que a justiça especial, ela vai avocar a competência da justiça comum. Beleza? Então, é isso, gente. São as 6 possibilidades. Aí a gente entra, vista essas 6 possibilidades, a gente entra nas exceções do artigo 79. Então, vamos lá. Querem que eu anote aqui o exemplo no 4? Esse exemplo que eu falei da justiça militar, por exemplo? Por exemplo. Sim. Então, coloquem aí. Exemplo. No dia da eleição, o agente furta um ônibus o agente furta um ônibus para fornecer transporte gratuito a eleitores. A eleitores. Ponto. Ambos os delitos deverão ser julgados em um único processo. Que tramitará perante a Justiça Eleitoral, que é especial. QP espevial, que é especial. Joia? Então, vamos para as exceções. Uma introduçãozinha aqui. Há, porém, exceções a regras. As regras, ou a regra. Há, porém, exceções às regras. Vírgula. Situações, portanto,
vírgula, em que, embora se verificando a conexão e continência, ou continência, né? E a continência. Toda vez que eu tento digitar sem olhar, não dá bom, ó, quer ver? Vamos ver de novo. Agora acertei. E a continência, vírgula, as infrações penais serão julgadas separadamente. Quem é que consegue digitar sem olhar? Minha mãe, velho. Minha mãe, ela não olha nada. Ela vai conversar, vai ver aqui, assim, ó. Ó, ela falando assim. Ó. E vai, ó, e sai certinho. O meu sai tudo errado. Eu tô treinando. Serão julgadas separadamente. Ponto. São as hipóteses. O Vitor acendeu a luz, quer dizer, levantou a mão. Ou não? Levantei, professora. Você perguntou quem que consegue. Ah, tá. Aí você acendeu a luz, né? Ai, ai. E sai corretinho? Certinho, igual o meu? 95%. É. No teclado do WhatsApp eu consigo certinho. Agora Do celular eu sou um desastre, mas no teclado do computador eu consigo manejar mais. O meu é o contrário. Então, vamos lá. Há, porém, exceções às regras, situações, portanto, em que, embora se verificando a conexão e a continência, as infrações penais serão julgadas separadamente. Ponto. São as hipóteses previstas no artigo 79 do CPP, que o nosso colega Wesley já leu. Vou ler rapidamente, então. A conexão e continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Parágrafo 1º. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. Caso de doença mental superveniente, tá? Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado a revelia ou ocorrer a hipótese do 461. O 461, na verdade, agora, ele é o 3 alguma coisa. Deixa eu lembrar, não. Deixa eu olhar mesmo. Vou olhar na colinha. 366. Tá? 366. É que o réu é citado por edital, né? Ele não é encontrado para se defender, daí ele é citado por edital e o processo suspende. Aí suspende em relação a um réu ou em relação ao outro, não. Daí a separação dos processos. Mas vamos com calma. Beleza? Então vamos às exceções. As exceções. Vamos lá. Primeira exceção. Anotem aí. No concurso entre a jurisdição comum e militar, então, essa hipótese. Então, imagine que é um crime militar e um crime comum, ou é um militar e um civil, não vai ter unidade de processo, serão dois processos distintos. Então, primeira hipótese, no concurso entre jurisdição comum e militar. 2, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Valeu, Valdivino. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Então, tem um cliente meu, por exemplo, que cometeu o crime de homicídio junto com o irmão.
o irmão era maior e ele era menor. Então, o irmão foi processado e julgado pelo tribunal do júri, e ele não, ele foi pela vara da infância e juventude, né? Inclusive, o irmão ainda está respondendo e ele já foi liberado, né? Ele teve aquela liberdade assistida. Então, vamos lá. No concurso entre a jurisdição militar e comum, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, né? Por óbvio. Já o parágrafo 1º e o parágrafo 2º traz mais duas hipóteses em que, no início, é um único processo, mas, posteriormente, há separação dos processos. Então, vamos fazer essa observação. OBS. Já os parágrafos, né? Já os parágrafos 1º e 2º do 79 do CPP traz duas hipóteses em que, de início, o processo é único, vírgula, mas posteriormente vem a ser separado. E de início o processo é único, mas posteriormente então, vamos olhar essas duas hipóteses. Só dar uma melhoradinha aqui na cara do nosso material. Então, primeira hipótese. Anotem aí. Quando um dos corréus tem reconhecida sua doença mental no transcurso do processo. Depois da mudança, acho que não teve mudança aqui, né? Vamos ver. Parece que teve. Vou olhar no Google pra gente aprender. Corréus. Agora é tudo junto. Não tem hífen mais. Quando um dos corréus tem reconhecido sua doença mental no transcurso do processo. Quando os corréus têm reconhecida a sua doença mental no transcurso do processo. Nesse caso, gente, em relação a um deles, vai suspender, né, que é o corréu que teve reconhecida a sua doença mental, e quanto ao outro, vai prosseguir o processo normalmente, tá? Segunda hipótese. Na verdade, não são só duas hipóteses, né? Deixa eu ver aqui. Se será em qualquer caso a unidade de processo em relação a algum corréu sobrevier ou previsto no artigo 152, tá? A unidade de processo não importará no julgamento se o corréu que não pode ser julgado a revelia ou ocorrer a hipótese tem mais hipóteses aqui no parágrafo 2º, né? Então não são só duas.
para as hipóteses, não só 2 hipóteses. Joia. 2. Anotem aí, são 3, né? Ocorrerá separação quando 2 autores vamos colocar assim, ó. Ocorrerá também a separação dos processos quando um dos corréus não for encontrado para citação, quando um dos corréus não for encontrado para citação e, vírgula, citado por edital, não comparecer ao processo, né? Não comparecer ao processo, nem constituir advogado. Ponto. Assim, o processo será suspenso em relação a este e prosseguirá em relação ao outro ou aos outros. Tá lá no 366, deixa eu pegar o 366. É interessante também vocês saberem desse instituto no processo penal. Ó, se o acusado não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Então, assim, gente, como acontece? Isso pode acontecer, né, se forem 2 ou até 1. Então, imagine que Vitor Hugo está sendo processado por um delito lá. Só que ele não foi encontrado para citação. Ele foi citado por edital, mas ele também não soube, não compareceu ao ato, nem constituiu advogado. O que o juiz vai fazer? Vai suspender o processo e o prazo prescricional e poderá ainda decretar a prisão preventiva. Por isso que muitos nem sabem e acabam sendo presos preventivamente. Então, acontece isso, né? Eu nem sabia que existia um processo contra mim e eu fui preso preventivamente. Por quê? Porque você não foi encontrado para citação. E o juiz suspendeu o processo, o prazo prescricional, né? Porque senão seria muito fácil. Não foi encontrado para citação, deixa para lá. Deixa prescrever e ele nunca vai ser processado e julgado. E condenado e julgado, enfim. E às vezes a pessoa é surpreendida aí com mandado de prisão, né? Com base nesse 366. Mas há casos em que o juiz pode determinar a produção antecipada de provas, tá? Ele suspende o prazo prescricional, tal, mas ele determina a produção de provas, oitiva de testemunha, prova pericial, daí ele nomeia um curador para essa pessoa, para acompanhar esse processo, tá? Um advogado dativo aí. Beleza? Então, essa é a situação. A terceira situação, gente, ocorre no plenário do júri. Se 2 réus com defensores diferentes, se, em virtude das recusas, não se obtiver o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho da sentença, o processo será desmembrado, havendo a separação, julgando-se em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou em caso de coautoria, aplicando-se o critério de preferência do artigo 429. Então, imagine assim, vocês sabem que no tribunal do júri são escolhidos os jurados, né? E no dia tem que ter no mínimo 15 para começar o júri. Aí desses no mínimo 15, né? Mas geralmente vão mais, né? Que quem falta é aplicado uma multa. Então, são sorteados. E o Ministério Público e cada advogado dos réus podem como fala, negar,
mas não é negar a palavra correta, até 3. Então, por exemplo, trata lá de um crime de homicídio, de um crime de feminicídio. Eu, como advogada, não quero mulher no jurado, né, como jurado. Por quê? Porque no meu entendimento, naquele caso concreto, ela vai pender para o lado da vítima, então eu não quero. Então, imagine que eu recuso isso, recuso a mulher, recuso outra mulher, recuso outra mulher. Aí vai o Ministério Público, recusa 3. Aí vai o advogado do outro réu que recusa 3. O outro recusa 3. Acabaram os jurados e a gente não chegou a nada ali. Então, neste caso, vai desmembrar o processo, né, para poder ter um júri, e a preferência será do artigo 429. Vamos ver o que diz o 429. Entenderam, gente, a dinâmica aqui? Que diz essa situação? Vocês já estudaram o Tribunal do Júri? Não, né? Ainda não, professora. Vocês estão em processo penal 1, né? Quando a professora de processo penal pergunta isso, né? É complicado, né, professora? Sei. Mas é isso que vocês fizeram um cursinho de sábado com o professor William sobre o Tribunal do Júri, ele já deu. Na verdade, a gente assistiu um simulado. Bom, eu particularmente assisti um simulado que foi dado lá no fórum. Sim, mas tem uns cursinhos de sábado que eu acho que o William já deu sobre o Tribunal do Júri, bem legal. Ele é expert neste assunto, né? Vamos lá, 429 diz o seguinte: salvo motivo relevante que autorize a alteração das ordens do julgamento, terão preferência os acusados presos, dentre os presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados, primeiros pronunciados. Vamos anotar essa terceira hipótese. 3. Ocorrerá também a separação dos processos quando ocorrer a hipótese do artigo 469 do CPP. Ocorrer a hipótese do artigo 469 Um minutinho, gente, foi uma alteração aqui, mas tá certo. Que a alteração de 2008 diz assim, ó, se forem dois ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Mas ele terá o direito de recusar 3 para cada um. Então, ainda assim, prevalece essa regra. Então, anotem aí. No plenário do júri. Quando ocorrer a hipótese do artigo 469 do CPP no plenário do júri. Ponto. Assim, vírgula, se em virtude das recusas, assim, vírgula, se em virtude das recusas, assim, vírgula, se em virtude das recusas, não se obtiver o número mínimo de 7 jurados, não se obtiver o número mínimo de 7 jurados, dita de novo, dito. Peraí.
Ocorrerá também a separação dos processos quando ocorrer a hipótese do artigo 469 do CPP no tribunal do júri, no plenário do júri, né? No plenário do júri, ou no plenário do tribunal do júri. Ponto. Assim, vírgula. Se em virtude das recusas... Foi só a primeira parte, então beleza? Assim, se em virtude das recusas não se obtiver um número mínimo de 7 jurados, vírgula, o processo será desmembrado. O processo será desmembrado. Ai, gente. Ó, eu sei que a gente já tá meio adiantadinho na hora, mas vamos fechar essa matéria hoje, tá? Falta só 3 pontos aqui importantes. A gente viu as regras, então, as regras para qual vai ser competente, a gente viu assim, ó, conexão e continência, único processo, mas onde vai esse único processo? Para lá ou para cá? A gente viu as regras, beleza. A gente viu as exceções também, beleza. Agora a gente vai para a seguinte situação, quando a separação é facultativa. Por quê? Porque a gente viu essas exceções aqui, essas 3 são exceções obrigatórias, ou seja, o processo obrigatoriamente vai ser desmembrado, né? Aqui não foi aqui que eu falei, foi aqui no 679, né? Aqui, ó. Essas 2 hipóteses aqui, ó. No concurso em jurisdição comum e militar, no concurso entre jurisdição comum e a do juiz de menores. Obrigatoriamente serão desmembrados. Aqui também, ocorrendo qualquer dessas hipóteses, também serão desmembrados, né, no decorrer do processo. Agora a gente vai ver que pode ocorrer também a separação dos processos de forma facultativa, ou seja, ele poderá ser um único processo ou ele poderá ser separado, tá? Aí a gente fecha essa matéria. Então, vamos lá. Pula aqui o 79, deixa ele como base aqui, e vamos fazer a seguinte observação. Por em amarelinho, não vou fazer observação, não. Será facultativa a separação dos processos? Vírgula, ou seja, caberá ao juiz definir se é conveniente a separação nas seguintes hipóteses. Essas hipóteses, gente, estão no artigo 80 do CPP. Bora lá buscar o 80. Eita, nós. Quem vai ler para mim agora vai ser a Vitória Borges, por favor. Tá até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou já foi? Cadê a Vitória Borges? Gabi Gomes. Perguntinha de prova, hein? Quais são as hipóteses? Hello, estão ligadinhas hoje. Hello, boi. Lê para mim alguma das duas, por favor, o 80. Perguntinha de prova, olha que interessante. Quais as hipóteses facultativas de separação dos processos conexos? Vamos lá. 80. Quem pode ler, Vitória ou Gabi? Peraí, Pro. Tá. Deixa eu pôr o fone. Tá. Pronto. Pode começar? Pode, por favor.
Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente separação. Muito obrigada. Então, são 3 hipóteses de separação facultativa. De separação facultativa do processo. Quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, tá? Quando pelo número excessivo de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, segunda hipótese. Terceira hipótese, por outro motivo relevante. São essas 3 hipóteses. Então, vamos a exemplos. Imagina uma quadrilha, não chama mais quadrilha, né? Quadrilha ou banda. Era quadrilha ou banda, agora é associação criminosa. Uma associação criminosa que atua... Então, você vai ter que vir na próxima aula, Vitória, que acabou de hoje. Acabaram os artigos. Não acabou a aula? Calma, acabaram os artigos. Mas na próxima, o primeiro é seu, hein? Então, imagina uma organização criminosa que atua roubando bancos no noroeste do Paraná. Crime continuado, mesmo modus operandi e tal. E são vários réus de vários lugares, enfim. Mas, em razão do número excessivo de acusados, não vou utilizar esse exemplo no inciso anterior, na primeira hipótese. Tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, em que a colheita de provas, por exemplo, vai facilitar que seja desmembrado o processo, tá? Ou seja, vamos deixar os que aconteceram em determinada cidade, comarca e as cidades próximas, um processo lá e outro aqui em Paraíso do Norte com as cidades próximas daqui, em razão da colheita de prova e tal. Ou, imagina que é uma associação de tráfico, uma associação para o tráfico. Então, eles começam lá em Guaíra e vão indo e tal, e lá eles têm quem traz a droga de Guaíra para Cascavel, de Cascavel eles passam aqui e vão distribuindo para todo o Paraná, enfim. São vários acusados. Vamos também desmembrar esse processo, se não a audiência de instrução. Imagina uma audiência de instrução com 20 réus. Cada réu com sua testemunha, cada réu com seu advogado. Então, vamos desmembrar esse processo também. Ou por outro motivo relevante, certo? Que o juiz, naquele caso, entender relevante, seja pela dificuldade de prova, né? Seja pela dificuldade nesse caso, eu falei da prova, né? Dificuldade por número de réus, seja pela falta de estrutura da comarca, enfim, por algum motivo relevante, ele opta, ali naquele caso, de desmembrar o processo. Ainda que seja de caso de conexão e continência, mas ele opta por desmembrar o processo. Ali ele vai utilizar a conveniência, tá? É um juízo discricionário. Aí a gente termina a jurisdição e competência. A gente termina a conexão e continência que estava dentro da jurisdição e competência. Alguma dúvida de imediato, assim? Ou querem pensar um pouquinho? Já vocês falam, na aula que vem vocês falam. Vou fazer a chamada, então, tá? Se alguém tiver uma dúvida, só levantar a mãozinha. Só acender a luz, né, Vitor? Se alguém tiver uma dúvida, é só acender a luz. Só levantar a mãozinha, senhor. Eu não sei por que eu falei acender a luz. O Vitor acendeu a luz. Ou Charlie. Bora lá. Hoje é dia 25/5. Aula 16. O Valdivino sai toda a aula mais cedo, gente, que segundo ele tem compromisso às 20 horas. Daí ele me avisa antes, tá?
Valdivino, Marcos Meneghelli. Valeu. Quem quiser sair, pode saindo, tá? Muito obrigada, uma boa noite. Se cuidem, fiquem em casa. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Carol, Regina. Bruna Ribeira. Vitor Hugo. Walisson. Kleber de Jesus. O Alisson, Vanessa Almeida, primeiro. Aí. Kleber de Jesus. Maria Daniela. Gregory. Igor. Larissa. Wesley Rossi. Gabriela Gomes Santos. Gabi Rodrigues. Sheila. Priscila Cassimiro. Deixa eu ver quem eu me chamei aqui. Vitória Gardim, só, né? E a Vitória Gardim. Gente, muito obrigada. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite.